Tem um pouco sobre minha carreira e aqui o que eu quero entrar propriamente dito. Então, se a gente for pensar no panorama, no mundo em geral e no Brasil, a gente vê algumas fases para ter a ideia de inclusão. Então, a gente tem um momento da exclusão, que é a ideia de não humanidade. Então, se uma pessoa nasce diferente ou nasce com uma deficiência, existe aquela categoria de excluir aquela pessoa da sociedade. Isso era muito comum. Se a gente for pensar lá na pré-história, por exemplo, crianças com alguma deficiência, os bebês, eles teriam mais dificuldades de sobreviver e aos poucos esse pensamento coletivo também, ele foi se criando. Então, tem essa ideia de exclusão daquele ser. Logo depois, quando essas sociedades elas começam a evoluir, começa a ideia de segregação. A segregação ela existe até hoje. E a segregação nas nossas instituições ela está muito ligada à ideia de isolar uma pessoa com deficiência ou com alguma diferença e a institucionalização. Então, aqui que a gente pensa um pouco nos asilos de antigamente, nos centros psiquiátricos de antigamente, nessa ideia realmente de excluir totalmente a pessoa. Então, quando muitas pessoas têm uma fala, eu não via isso na minha época, a gente ainda está falando dessa época de segregação, onde as pessoas ficavam isoladas dentro de casa ou dentro de instituições específicas. Como vocês podem ver, os meus cachorros resolveram latir, eu não consigo fazer muito sobre isso. Agora a gente tem a ideia de integração. A integração é o que a gente vive de certa forma e buscamos entrar nessa inclusão social. E essa integração é a ideia de normalização, assistencialismo. Então, os médicos, eles começam a pesquisar mais, eles procuram curas, eles procuram formas de tornar aquela pessoa mais normal, como está escrito aqui, normalização. Ou típica, como a gente fala hoje em dia, é o termo correto. E o assistencialismo, então nós vamos ver movimentos de igrejas, movimentos de assistência social mesmo, que graças a esses movimentos, muito avanço chegou nos dias de hoje, mas como vocês podem observar, ainda é muito a ideia médica e essa ideia de assistência. E a inclusão ela começou a desenvolver logo depois das guerras, principalmente, por causa de muitos soldados e pessoas feridas nas guerras precisarem ter suporte. Então, a gente tem muitos avanços nas próteses, avanços nos estudos neurológicos e de outras metodologias mesmo de readaptação à vida. Começa no final da Primeira e Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, mais ainda na Segunda Guerra Mundial. E isso começa com a ONU a desenvolver o que seriam os direitos humanos e o desenvolvimento da ideia de inclusão. Então, com esse panorama que eu falei, de exclusão, segregação, integração, inclusão, hoje a gente vive isso tudo misturado. Então, se a gente pensar que mais ou menos 10, 20 anos atrás, as escolas conseguiam recusar com muita facilidade uma criança com deficiência, então a gente percebe que ainda estamos nesse processo de exclusão e segregação. Mas eu acredito que muito está sendo conquistado, tanto por questões de leis, quanto por questões de movimentação social e política. Esse viradão, por exemplo, é uma movimentação, é um posicionamento político de que a gente acredita na inclusão, a gente acredita na acessibilidade e que a gente precisa mostrar cada vez mais para as pessoas, para o público geral, para o público específico, como encontrar e criar essa acessibilidade dentro dos espaços. Os principais espaços que eu trabalho é de cultura, e a cultura, ela aos poucos, ela está entrando no ramo da acessibilidade. Então, como vocês podem ver,
Temos muitos eventos agora com intérprete de Libras. Alguns eventos agora estão pedindo a necessidade de ter audiodescrição no início. Mas ainda há uma desvalorização muito grande, porque não é algo muito visível. Não é algo que a pessoa entre logo de cara e reconheça. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas com acessibilidade. Elas ainda acham que é uma coisa cara, que é uma coisa que poucas pessoas vão precisar, vão ter usufrutos daquilo. Então, enquanto a gente tem essa mentalidade de que, mas só 2 pessoas vai ter acesso, a gente vai continuar com passos muito lentos para essa inclusão. E aqui eu trago para vocês essa brincadeirinha do como fazer a sua audiodescrição pessoal, né? Então, essa imagem, ela traz um pouco da sequência lógica. Então, você pode dizer onde você está, e depois passar para o seu nome, seu gênero, cor de pele, se tem vontade de falar altura, peso, traços físicos, e sempre pensar nessa ordem um pouco mais lógica, né? Então, vamos da cabeça para baixo, e os pontos mais importantes. Também não pode ser uma audiodescrição muito longa, porque a pessoa também pode acabar perdendo interesse ou esquecendo logo o que a pessoa falou no começo. Então, a gente tem escolhas. E essas escolhas, elas precisam ser lógicas e precisam ser bem analisadas na hora de passar essa mensagem. Então, o nosso evento, ele está muito focado nisso, de mostrar um pouco da acessibilidade, um pouco do trabalho de cada uma das meninas e como a gente pode ir melhorando passo a passo. Vou interromper esse compartilhamento aqui. Não sei se foi direitinho, vou até dar... Acho que foi. Certo. Tô vendo que as pessoas estão entrando aos poucos. E como eu estava falando, esse evento é um evento feito com muito carinho. Se vocês desejarem ter um certificado por participação, eu peço que vocês se inscrevam pelo link do Google Forms ou do Simpla, que lá eu consigo criar e encaminhar esse certificado. E aqui tem alguns... Os meus cachorros, eles dormiram o tempo inteiro até este momento. E eu não consigo fazer com que ela pare. Então é isso, gente. Vamos continuar aqui com a Meg latindo. Ela quer participar. Então, inclusão para ela também participar. Aqui tem uns links que eu estou vendo que colocaram no chat. Essa transmissão está sendo em vários outros lugares além do YouTube. Então, ela está no LinkedIn e no Facebook. E eu peço para todo mundo que queira continuar, queira acompanhar, venha. Ai, só agora eles resolveram acordar. Então, eu peço que todos venham para o YouTube, onde a gente pode concentrar as pessoas e a gente ter essa conversa de uma forma legal e clara. Muitos dos trabalhos que nós produzimos estão lá no Instagram, o Mostre-se Libras. Depois a gente coloca o link também no chat. E eu tô vendo que as pessoas estão entrando aos poucos. Se puderem, compartilhem, curta, manda para os amigos, para que essas falas dessas mulheres incríveis cheguem a mais pessoas. Então, estou só tentando aguardar